Eu cozinhei o dia inteiro para aquele homem, não tinha fim. E aí ele contou essa história até recentemente, né? Que engraçado, eu nem imaginei que ele fosse perceber, né? Porque ele fala que ele foi sentar na sala, né? Que ele foi descansar um pouco. E eu sentei com ele e comecei a trabalhar na mesa. E aí ele fala, eu perguntei o que ele estava fazendo, o que eu estava fazendo, né? E ele falou, e eu respondi para ele, eu tô montando uma aula, eu tenho que dar uma aula amanhã. Aí ele fala que ele acordou de madrugada, olhou, eu estava sentado lá, e que quando ele acordou de manhã, eu já tinha saído, tomado banho e ido dar aula. Porque não era só o consultório. O Paulo, ele não falava não para nada. Então as pessoas falavam, pô, você não quer abrir nosso curso? Vou, claro. Bom. Você não quer dar uma aula aqui? Porque os alunos te dão. Eu vou. E ele dizia todos os sims, né? E é louvável, óbvio. Ele quer, de certa forma, devolver o carinho que as pessoas têm por ele. Mas ele tem que estar vivo para continuar fazendo isso. Então a dose é muito importante. Aí chegou nesse momento que... E não foi... Foi uma decisão dele mesmo. A hora que ele assustou, ele falou, eu estou fazendo algo muito errado. E... É muito difícil isso na área da saúde, porque a gente fala isso para o nosso paciente. Como que você quer, cara? Ainda fala, às vezes, com toda a autoridade do mundo. Como que você quer ganhar massa se você não está dormindo direito? Aí eu comecei a replicar essas frases para ele. Eu falei, como você quer ganhar massa se você não está dormindo direito? Como você quer ter performance se você não está dormindo direito, né? E aí ele falou, não, então a gente vai mudar isso aí. Então hoje a rotina dele é bem mais tranquila. Ele acorda entre 6 e 7, ele treina tranquilo, ele não precisa mais sair correndo. Então a gente colocou, ele nunca sai cedo do consultório, eu já estou acostumada, isso não vai acontecer nunca. Mas vamos lá, acordou às 6, você treina... Aí eu acordo às 6, 7 horas eu abro a live, o BNTC, às 8 eu paro de responder pergunta, desço para fazer musculação, eu faço musculação mais ou menos 1h30, então eu subo mais ou menos umas 9h30, aí eu como alguma coisa, que normalmente é a dona Helena terminando de fazer o almoço, eu como o almoço de manhã. Ele almoça às 9h30. Nossa. Ele almoça o almoço das crianças para testar, para ver se está gostoso. Nossa, tá uma delícia. Cara, feijão quentinho às 9h30 da manhã ele com adora, arroz e bife. Ele adora comida. Maravilhoso. Assim. Mas o cara já tá desde as 6 acordado, treinou pra caramba. É o nosso 2 horas da tarde. Exato. Aí... 11 horas eu tomo banho, me troco, vou pro consultório, 11 horas eu começo a atender o primeiro paciente, eu termino de atender o último paciente umas 8. E aí, é que às vezes tem alguma coisa que me prende no consultório, uma mensagem no paciente, alguma coisa assim. Todo dia. Às vezes, é todo dia. Às vezes ele consegue sair assim que acaba o paciente, mas normalmente ou ele está montando uma aula, ou ele está dando uma aula. O que tudo bem, mas pelo menos ele já dormiu, ele já fez pelo menos 4 refeições, ele já está melhor. Você almoça, você janta lá mesmo no eu como marmita, né? Lá no consultório. Eu levo minhas marmitas. E a última, teoricamente, eu como em casa. É que aí teve uns dias que eu aproveitei. A última é... Peraí. 11, 14, 17, 20 10, e se eu tiver acordado 10 e meia, 11. Entendi. Que quando, por exemplo, eu vou buscar a Duda, que é uma coisa que eu descobri que é muito legal. Ele adora agora, porque a Duda está na faculdade. Então ele adora. Por que é legal? Porque quando ela era pequenininha, ele nunca pôde buscar ela na escola. Então eu dava um jeito de eu levar ou buscar as meninas. Sempre fiz isso. Ou eu buscava ou eu levava. Para elas terem essa memória, né? Dos pais buscando na escola, da gente... E aí, a Duda eu consegui buscar, a Clara eu consegui levar. Mas ele, por conta dos horários de trabalho, ele não conseguia fazer nenhum nem outro. Ninguém. Olha só. E aí, agora que ela está na faculdade, ele ama, porque ele vai buscar com um lanchinho, como se ela tivesse. Porque minha mãe fazia isso comigo, mais fofa do mundo. Poxa, que legal. Cara, e ela ama, né? Isso é sensacional, por 2 razões. Primeiro, eu e a Roberta, a gente viu as meninas murcharem 2 anos de aula online. As meninas ficaram muito mal, sabe? Nossa, o fato da Duda ter passado na faculdade sem cursinho Depois de 2 anos de aula online. Ela é uma heroína, bicho. Putz. Todo mundo que passou na faculdade nessas condições é um herói, uma heroína. Total. Né? E eu vi minha filha... Pô... E hoje eu tenho a chance de pegar ela na escola e ela tá... Cara, ela tá sorrindo. Ela tá feliz. Feliz da vida. Sabe? Ela tá falando que, pô, tô amando teologia, tô amando hermenêutica. Ela ama. Eu acho que eu tirei 10 de hermenêutica. Porra, velho. Ela tá cursando Direito.
Que legal. E é legal porque ela volta falante, né? E eu falava isso pra ele. Ela tá sorrindo. Cara, dividindo tudo, ela conta a aula inteira, a gente assiste todas as aulas. Mas eu sempre falei pra ele, é muito legal, eu não quero perder a chance de buscar as meninas na escola, porque eu sempre trabalhei também, eu nunca pude ficar com elas tempo integral, mas eu queria uma ponta ou outra, porque eu buscava na escola e elas saem da escola e ali elas estão com tudo fresco, elas querem contar. Quer contar, né? Então eu falava, é muito gostoso buscar, porque ali eu sei a vida inteira delas, das amigas, o sobrenome de todas as amigas, já decorei. E agora ela faz isso com ele, quando ele busca, ele tem aula de hermenêutica. E eu entendi a satisfação da minha mãe na época que minha mãe ia me pegar na escola, porque eu quando estava no colegial, terça e quinta eu fazia inglês. E aí ela me buscava no Colégio Cristo Rei, lá em Marília, né? E ela me buscava com um lanchinho do Caiçara, que é uma padaria que tem acho que 500 anos. Ou 490, pelo menos. Né? E sempre é o mesmo japonês, cara. Impressionante, cara. Acho que ele tem 300 anos que ele já. Às vezes são gêmeos, você nem sabe, os caras trocam, né? Boa. Mas eu acho que não, mas porque é sempre o mesmo teriam óculos. 300 anos. São dois gêmeos de 300 óculos, mas é o mesmo que atende sempre, porque ele não muda o óculos, né? E, cara, o paladar é muito particular. Aquela lanchonete, ela traz tem... uma lembrança, assim, né? E aí minha mãe me pegava com suco de laranja e uma esfirra. Toda terça e quinta-feira. Por quê? Porque eu ia... Cara, porque era o que dava. Ela me pegava às 5 da tarde na escola e começava a aula no CCA às 5h45. Então ela já me pegava, o lanche estava no carro, comia no carro, ia pra aula e ela me buscava de novo 1h30 depois. Sei lá que horas que era, 8 da noite, uma coisa assim. E eu fiz isso durante anos. E eu percebia que minha mãe... Eu achava aquilo, minha mãe... Eu ficava pensando, cara, que sacrifício. Ela vai no centro de Marília, lá na Avenida São Luís, e não tem lugar para parar, e é um problema. E ela fazia com felicidade. Eu entendo. Porra, E eu, como pai, entendo também, cara. Adoro buscar meu filho, tá vendo? Ele conta, né? É muito legal. É muito legal. Agora ele começou a fazer natação, então aí conta. Aí às vezes coisas vai emendando assim, então dá 10h30 eu tô no consultório, opa, vou pegar a Duda. Mas são coisas que ele não poderia fazer se ele continuasse naquele ritmo. Porque como vai pegar a Duda às 11h30 pra acordar às 4? Né? Não tem como. E aí você vai dormir normalmente às... 10h30, 11 horas. 10h30, a gente deita às 11 e vai dormir uma meia-noite. Um pouco mais tarde. Sempre Mas tem... a gente tenta dormir pelo menos 7 horas por noite agora. Para manter... E tem conseguido? Temos conseguido. Sim. Final de semana a gente dorme um pouquinho mais. Final de semana. Mas e esse lance de assistir série, assistir filme, vocês deixam pra quando? A gente... ultimamente Qual foi nunca, né? Nossa, a última série que a gente assistiu foi Lost, né? La Casa de Papel. Lost? Não, acho que foi Lost. Foi Lost. Foi Lost. Foi Lost. Mas porque Lost e House. São as duas. House. A gente amava. House, a gente morava no primeiro apartamento ainda. É mesmo? Sim. House, a gente morava no primeiro apartamento. Na casa 1. Na casa 1. A gente tinha casa 1, casa 2, casa 3. Por isso que eu falei, a primeira vez que a gente morou junto, segunda vez que a gente morou, porque a gente foi fazendo upgrades. Casa 1, casa 2, casa 3. E o nível de complexidade sempre aumentava. Mas é porque não... E assim, óbvio, né? Hoje a gente está tentando livrar um pouquinho de tempo nos finais de semana, porque tem isso, tem a rotina do consultório, tanto a minha quanto a dele. Eu entro um pouco mais cedo no consultório, eu entro às 9, no máximo às 10 no consultório, porque já estou atendendo. Sai mais cedo, né? Porque eu tenho que sair mais cedo, coisas, porque eu tenho que dar janta para as crianças, tal, né? Tem que estar em casa quando a Clara também chega da escola, eu vejo a Duda antes dela ir para a faculdade, deixo tudo organizado. Então eu tenho que sair do consultório no máximo às 7 horas da noite. Então eu começo às 9. E aí ele entra um pouco mais tarde. Mas nos finais... E a gente ainda tem as aulas que às vezes a gente dá durante a semana, ou ele ou eu, e a gente tem que negociar. Hoje eu vou dar aula, então você vem para casa. E assim, a gente vai e a gente tem as aulas de final de semana. Ele é professor de pós-graduação, eu sou professora de pós-graduação. Então. Eu tenho o Interligas ainda. Exato. Lembra do Interligas da camiseta? Tá com 40 mil alunos. Caramba, 40 Só que a gente já chegou num ponto de trabalhar assim, 50 finais de semana no ano. Exatamente. E não dá para voltar, né, Vilela? Porque senão a gente volta para trás. E aí hoje a gente tá tirando um pouco a mão e também negociando. Um final de semana eu trabalho, no outro você trabalha e a gente fica juntos em um. E a gente tem nada que vocês fazem que dá para outras pessoas fazerem. Isso que é o problema, né? Tipo... Não dá aula. Então. Não dá. Como que a gente faz isso? Também consultório não dá, é nosso. Assim, hoje a gente tem equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe no consultório, eu tenho uma equipe de 2 nutricionistas, ele tem uma equipe de um médico,
uma nutricionista, além da nutricionista que atende na sala com ele atende com uma nutricionista em sala e ainda assim ele tem um profissional de educação física, um nutricionista e um outro médico que também atende com nutricionista em sala. Então, para que ele não sinta essa angústia de, mas eu não vou atender o paciente que está precisando, né? Então, a gente... E para você ter uma ideia do nível de perfeccionismo do rapaz, este médico, que é eu quero deixar claro, ele é um santo, Bernardo. Passou 7 anos com ele falava, só mais um pouquinho aí eu te libero para você fazer sozinho. Eu falava, não é possível, menino. A residência com o Paulo... a residência com o Paulo é de 7 anos. São assim, uma residência são 4 anos. O cara já está aí há 7. Não, calma, você não está pronto. Mas calma, porque ele queria ter muita certeza que o paciente ia ter essa extensão através desse médico, que é o médico assistente, que está com a gente. Então, só que é toda uma construção que leva tempo. Leva tempo para a gente construir uma equipe, leva tempo para a gente conseguir tirar um pouco a mão. E quando a gente vê, se a gente deixar, a gente está nos sims mecânicos e fazendo tudo. E hoje até o Bernardo está precisando de um Bernardo. Não, o Bernardo está precisando do Bernardo hoje já. Mas eu acho que ele não vai encontrar. Caramba, a rotina é bem puxada. Assim, hoje muito menos do que já foi, né? Pra mim ainda nem tanto. Então, mas isso que eu ia perguntar. Não, amor, eu acho que tá mais pesado. A Roberta, ela tá fazendo... Bom, ela tem... Quantas empresas você já bateu, dona Xoxó? A gente tem 5 empresas. A Roberta cuida da holding. Ela é uma CEO, na verdade. Além de nutricionista. E aí hoje ela faz mestrado, tá terminando o mestrado dela. Fora, assim, sendo sincero, é ela que cuida das coisas da casa, do menor pro maior. Né? E uma das coisas que ela me falou quando a gente foi ver juntos, fala, você se preocupa com a medicina, que é o que você sabe fazer, e aqui deixa comigo. E ela realmente é muito competente. E a Roberta é aquela clássica pessoa que, quando você está precisando de alguma coisa, você tem que pedir para uma pessoa muito ocupada. Quando você encontra essa pessoa muito ocupada, né, e você dá mais coisa para ela, é a Roberta. E ela consegue fazer as coisas na hora. Encaixar no... Porque ela é muito organizada para fazer as coisas. A Roberta, ela cria um sistema eu entendi o que ela faz. Ela consegue criar uma sistemática que as coisas encaixem no dia dela. Tanto que você quer deixar ela louca, se atrasa alguma das coisas. Entendi. Que aí começa a atrasar todo. Porque daí... Exatamente. Cascata, né? E assim, eu nunca conheci uma pessoa que trabalhasse como a Roberta. De verdade. Eu não... E para você ter uma ideia, eu não me vejo trabalhando tanto quanto a Roberta. Eu acho que perto da Roberta eu trabalho pouco. Porque... Tá difícil essa briga aí. Então, mas por quê? Porque eu trabalho muito focado em uma coisa. Quando sai da medicina... E ela é muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que a intensidade do trabalho é a mesma. A única coisa que ele acho que está querendo dizer, eu faço várias coisas completamente diferentes. As coisas ele não tem nada que tira a atenção dele. Ele entra no consultório e faz. E ela tem uma habilidade de tomar decisões de coisas completamente diferentes, né? E momentaneamente. Então, por exemplo, vou te colocar uma coisa idiota. Né? Eu recebo por e-mail lá um contrato de uma proposta de trabalho. Tá? Eu não consigo, né? Por exemplo, eu tô, sei lá, eu tenho 10 minutos entre o próximo paciente, eu não consigo ler aquilo naquele momento e tomar uma decisão. Entendi. Eu não consigo olhar aquilo com clareza. Minha cabeça tá medicina. Não consigo. Não tem jeito. Se você perguntar para mim, se você perguntar para mim, você quer carne moída com arroz ou feijão com bife, eu não consigo decidir. Naquela hora minha cabeça ela tá medicina. Me pergunta de betalanina, creatina, resolvo, mas não me pergunta fora disso. A Roberta ela consegue olhar, já entender, ele quer isso, faz isso, é tanto. Em 30 segundos ela resolve. Eu não tenho essa habilidade. Eu admiro muito isso nela, porque ela consegue fazer com um pragmatismo, com uma... e não é frieza, mas ela consegue entender... É praticidade, acho, mas é... Né, que foi o que eu entendi com a Roberta. Até a forma que ela olha para as pessoas, que é uma diferença entre valor e significado. Então, o que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o trabalho para lidar com as pessoas? Né? Ela sabe muito bem para quem ela significa alguma coisa. E ela sabe muito bem para quem ela só tem um valor. Com as pessoas que tratam ela como valor, ela trata também como valor. E ela não se sente ofendida por conta disso. A diferença entre significar alguma coisa e o valor... Quando você não serve para nada mais na vida de alguém, você só tem significado, não é verdade?
Uma pessoa que é querida para você. Uma pessoa que não precisa fazer nada, ela é querida para você. Sim, entendi. Se ela não tiver nada para te oferecer, ela ainda assim é uma pessoa que tem um significado na tua vida muito importante. O valor é porque você tem uma troca. E ele fala isso para mim. Óbvio que quem tá de fora enxerga dessa forma, mas o que ele fala para mim é que eu sei exatamente quem são as pessoas que me olham com significado e as pessoas que me olham com algum valor. E que ele fica impressionado por eu não me sentir ofendida quando me olham só pelo valor. O que você quer? Me fala o que você quer. Se eu puder fazer, eu vou fazer, senão a gente vai... E ela consegue tratar separado as pessoas que enxergam um significado na Roberta, onde ela significa uma coisa muito importante, ela consegue devolver na mesma moeda. As pessoas que enxergam nela o valor, ela consegue mostrar o valor dela sem se ofender e sem ofender outra pessoa. Isso é o que e ela não dizendo, mistura essas coisas. Não é uma verdade absoluta. Não, isso é verdade. Você lida muito bem com as pessoas nesse sentido. E você lida bem ao ponto de você lidar melhor até pra mim. Então ela consegue enxergar quem está perto de mim, se essa pessoa enxerga em mim valor ou significado. Então às vezes ela para, Paulo, essa pessoa ela gosta de você assim, 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 então calma, essa pessoa não quis te ofender. Porque as pessoas às vezes elas cometem pequenos deslizes, né? E eu não fico puto, mas eu fico magoado. E ela percebe que eu carrego aquela dorzinha. Então ela vem, olha e fala, não, ó, aqui você tá errado. Essa pessoa ela gosta de você. Eu admiro isso também. Eu também fico magoado, eu também tenho dificuldade. Então, e ela consegue trazer, digerir pra mim e falar, ó, calma, que isso daí não é pra você. Para de sentir o que você tá sentindo. Mas você sabe o que acontece? As pessoas, o que eu observo é que as pessoas... Eu tive que lidar com muitas pessoas, né? Antes de ser nutricionista, eu trabalhei como gestora em uma empresa. Então, eu tinha muitos funcionários, eu tinha que lidar com pessoas, com conflitos. Responsabilidade. E o mais difícil quando você é uma gerente, quando você trabalha com gestão de pessoas, quando você está num cargo de liderança numa multinacional, é que você precisa lidar justamente não com as competências da pessoa, ou as técnicas, ou os títulos que ela tem. Você precisa lidar com a personalidade da pessoa, com as expectativas da pessoa e com a personalidade daquela pessoa. E com a capacidade dela se relacionar com o outro. Só que é muito fácil o ser humano, ao se relacionar com o outro, colocar sempre primeiro o seu interesse. Claro. Mas não entender por que o outro tem também um interesse, sabe? Então, às vezes, a pessoa não está fazendo aquilo para te ofender, ou ela não está querendo te usar, ela não tá vindo para te ofender. Na verdade, ela tem uma necessidade não atendida e ela acredita que você pode solucionar. Isso não é para te ofender. Isso foi a forma que ela conseguiu para se aproximar, ou a forma que ela conseguiu de pedir ajuda, né? De pedir um socorro. E entender que cada um está tendo uma luta interna que você nem sabe. Não sabe, você não sabe nada sobre a vida das pessoas. Essa é uma verdade. Eu tenho percebido aqui, assim. E as pessoas estão cada vez mais intolerantes com as outras pessoas. Então, total. E óbvio, as pessoas. Primeiro. E porque as pessoas estão sempre ocupadas, as pessoas estão sempre correndo, as pessoas estão sempre sem tempo. Então, sabe? É fácil você se ofender e falar, poxa, não percebeu? Não percebeu. Não percebeu. Ela está em outra sintonia, ela está... E isso e eu falo sempre para ele, a gente às vezes perde muito tempo se ofendendo. Total. Quando a gente podia transformar aquilo numa coisa sensacional. Eu tenho aprendido, minha mulher sabe disso, mas eu me ofendi e me chateava muito mais. E isso só faz mal pra você. A pessoa não tá nem sabendo que você tá chateado, ofendida. Né? E ela já tem o não, então ela joga e vai. E eu... Uma das coisas que, sei lá, é um aprendizado disso e características de pessoas que já lidaram com coisas extremamente difíceis, né? E a Roberta me conta algumas histórias da vida dela que pra mim, cara, eu não saberia lidar, né? Por outro lado, o fato de ser médico, você é treinado pra quê? Você é treinado pra atender a demanda. E às vezes não é só a demanda real, é a expectativa da demanda. E eu sempre me importei com isso à medida que eu entendia que a expectativa da demanda do meu paciente é um sofrimento. Então, às vezes, você ficar lá, você dá a mão pro seu paciente, você conversar com ele meia hora, né? É uma coisa banal, você vai dar uma injeção no joelho dele, né? Mas aquilo pra ele acha que ele vai morrer, entendeu? E você acalmar ele. A vida dele não vai ser mais a mesma. Exatamente, né? E de repente, a Roberta ela me traz uma clareza onde eu dizia assim para todo mundo, para quem eu tinha significado e para quem eu só tinha valor. E o que eu comecei a entender? Eu comecei a não me chatear em falar não para as pessoas que eu simplesmente sou um número. E comecei a me preocupar em atender as pessoas para que eu tinha significado. Por quê? Porque quando você põe amor nas coisas que você faz, você espera ele de volta para você. Só que quem só te dá valor, Vilela, não devolve isso para você. Leva o seu.
E não é só sobre trabalho, eu acho, sabe? Eu falo, às vezes você fala os sims que você precisa, que você acha que você precisa falar, porque ele também tem uma dificuldade de achar que você está ofendendo ao dizer não, né? E não é uma frase super completa. As pessoas deveriam normalizar você dizer quer ir, não. Por que a gente tem que falar não? Porque... E você tem que pensar numa desculpa ou mandar uma mentira, né? E o que eu percebi é que o Paulo passava pouco tempo com o pai dele, que ele ama. O Paulo passava pouco tempo com a mãe dele. A mãe dele morava em Marília. A gente estava aqui, era impossível.